Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E hoje a palavra que eu quero trazer fala sobre o ensino sobre o adultério, que ali no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele nos trouxe vários ensinamentos, né? Que veio para mudar a mentalidade daquele povo, né? Que estava ali. E boa tarde, Flávio. Contem com as minhas orações. E o Senhor Jesus, ele veio ali trazendo, né, uma metanoia, onde o povo estava preso naquele cativeiro pelos romanos. Os fariseus, eles diziam que só haveria salvação através dos atos, através de dar muita esmola, através de... Amém, amém, glória a Deus. Sobre os atos, né, sobre ficar orando ali na sinagoga para que todos ouvissem, o Senhor Jesus veio falando totalmente contra tudo isso que eles pregavam ali, né? Deixa eu anotar aqui, pedido de oração do Flávio. E no livro de Mateus 5, no versículo 27, a palavra de Deus vem nos dizer: Vocês ouviram o que foi dito, não cometerá adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, a Torá, a palavra de Deus, ali revelada a Moisés, ela veio falando que quem cometesse adultério, tanto o homem quanto a mulher, eles seriam condenados à morte. Boa tarde, Gislaine. Bem-vinda. O casal ali, eles seriam condenados à mortes, né? E o Senhor Jesus, ele veio falando isso, veio falando de forma diferente. Ele veio declarar aqui que o simples ato de você se imaginar com outra pessoa, que não o seu cônjuge, em pensamento, ali você já estava cometendo adultério. Que não era só o ato em si, mas também o seu pensamento, aquilo que você... coloca em seu coração. Só o simples fato de você colocar em seu coração aquele desejo, você já estaria cometendo adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerá adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Boa tarde, Ani. Aqui meu caderninho de orações, já tem os nomes anotados aqui. Eu estarei orando por vocês, tá bom? E a palavra de Deus vem nos dizer em Levítico 20:10. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Nos 10 mandamentos ali, o 7º mandamento fala a respeito do adultério. O 7º mandamento, ele vem trazer a seguinte: não adulterarás. Ele é simples e ele é direto. Não adulterarás. Ponto. Não adulterarás. E em Levítico 20:10, o livro de Levítico, ele fala sobre as normas em que ali o povo judeu, aquele povo que saiu do Egito, ele trata sobre as normas da convivência em sociedade, sobre as normas de santidade ali no acampamento do povo. E a lei de Moisés já vem declarando aqui: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Já vem com uma sentença. Então, o adultério, ele traz consequências terríveis, porque o adultério,
ele é uma quebra de aliança, é uma quebra do seu compromisso que foi feito diante de Deus e diante dos homens. E a palavra de Deus, além a palavra de Deus condenar de forma veemente o adultério, ele significa uma quebra de confiança entre o casal, uma quebra de aliança familiar. Além disso, ela causa sofrimento emocional. O adultério causa vergonha diante das pessoas, diante da sociedade. O adultério também ele causa um afastamento do adúltero, entre o adúltero e Deus, porque ele cometeu um pecado contra o próprio Deus, porque o casamento é uma instituição divina. Boa tarde, Delminha, bem-vinda. Compartilha essa live, chama mais pessoas. Seja bem-vinda, glória a Deus. O adultério, ele causa um afastamento do ser humano, entre o ser humano e Deus. E o Senhor Jesus, ele fala contra o adultério com firmeza, mas também com compaixão. A Bíblia, ela está repleta de palavras de condenação contra o adultério, mas também de perdão. E o casamento, ele foi instituído por Deus ali em Gênesis, no capítulo 2. Por isso deixará o homem e a mulher, seu pai, sua mãe, e se tornarão uma só carne. Então, vocês fizeram uma aliança diante de Deus, diante do povo, e o adultério é uma quebra dessa aliança, não só com seu cônjuge, mas uma quebra de aliança diretamente com Deus. Ele traz dor, ele traz desconfiança. O adultério, ele traz marcas profundas e difíceis de serem esquecidas e difíceis de serem perdoadas. Difíceis, mas não impossível, quando nós, como verdadeiros cristãos, nós decidimos perdoar, porque o perdão, o Senhor Jesus veio falar muito sobre o perdão também, né? Que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu também não perdoará a nós, porque nós também somos falhos, somos pecadores. E continuando aqui, no versículo 29, se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Para vocês terem uma noção da gravidade do adultério, o Senhor Jesus vem falar que é melhor você tirar uma parte do membro do seu corpo, do que você vir a cometer adultério. Se os seus olhos te levam a pecar, porque primeiro os olhos vêm, a cobiça desce para a mente, da mente desce para o coração. E ali você já cometeu adultério com a outra pessoa, como diz essa palavra. E a palavra de Deus em Malaquias 2 vem nos dizer o seguinte: o adultério também é motivo para que as nossas orações não cheguem a Deus, não cheguem aos céus. Boa tarde, Cida, bem-vinda. É um privilégio poder contar com todos vocês aqui. Então, o adultério, ele é um motivo para que as suas orações não cheguem a Deus, que as suas orações não sejam respondidas, não sejam nem sequer ouvidas por Deus. E a palavra de Deus vem nos dizer em Malaquias 2:13 o seguinte: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E ainda pergunta por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la
de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração, não sejam infiéis. Então, vocês têm a noção do quanto que Deus preserva o casamento? O casamento é uma instituição divina, é uma instituição que o próprio Deus criou, e ele fala aqui que vocês reclamam, vocês choram e reclamam porque as suas ofertas não são ouvidas, e eu não atendo os seus pedidos. Agora nós fazemos ofertas, mas as nossas ofertas são mais as nossas orações que nós regamos diariamente. E vocês muitas vezes falam, eu oro, a minha situação não muda, a minha situação financeira não muda, a minha saúde não melhora, mas muitas vezes vocês são infiéis ao seu esposo da sua mocidade, à sua esposa da sua mocidade, e Deus abomina o adultério, ele é abominável aos olhos de Deus, e Deus não receberá as suas ofertas, não receberá as suas orações quando você peca contra ele dessa forma. E também a infidelidade contra o seu cônjuge, independente de ser da sua esposa, independente de ser o seu esposo, a infidelidade, ele é um motivo justo pelo qual a outra pessoa pode pedir o divórcio e estar livre para se casar novamente. A palavra de Deus nos diz em Mateus 19, 5, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. E no versículo 9, a palavra vem nos dizer: e eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério com ela. Muitas pessoas nos julgam, né? Porque quando nós estamos no mundo, quando nós não temos a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus, nós fazemos tudo aquilo que Satanás agrada, nós vivemos para satisfazer o que a nossa carne quer. E a nossa carne, como eu já disse aqui várias vezes, ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Porque o que a carne quer é orgia, é bebedeira, é farra, e o Espírito quer as coisas do Espírito, quer obedecer às leis do Senhor. Então, antes, quando nós vivíamos no mundo, nós fazíamos o que a carne desejava, mas nós, como cristãos, alicerçados e firmes na presença de Deus, nós temos que cumprir os seus mandamentos. Antes, quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu já pequei muito, eu não sou santa, não. Vocês podem me ver aqui e falar assim, nossa, ela fala com propriedade. Não, gente, eu já cometi toda espécie de pecado. Mas isso quando eu não conhecia Deus. Eu não vim de um lar cristão. Eu conheci a Deus tem menos de 5 anos. Mas depois que eu passei a conviver com o Senhor Jesus, que eu conheço as leis dele, eu procuro me manter em santidade. Eu procuro fazer aquilo que agrada a Deus. É isso que nós devemos fazer. E nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor. E quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o Senhor Jesus, não é peso para a gente, porque a gente teme magoar o coração do Senhor. Então nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Espírito Santo. Então quem comete adultério, ele tem desprezo pela palavra de Deus. Ele tem desprezo pelo próprio Deus. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus, no versículo 13, Hebreus 13, 4, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Existem inúmeros versículos falando contra o adultério. Caiu a internet, que pena, aqui tá normal para mim. Mas bem-vinda novamente, Gislaine. Boa tarde a todos, bem-vindos. E em João 8, a palavra de Deus vem nos dizendo aqui, onde os fariseus, eles procuravam a todo momento
se aproximar de Jesus e tentar pegar ele em contradição contra o que ele falava. Então eles vieram ali e trouxeram uma mulher que ela foi pega em flagrante adultério. E eles pegaram e chegaram na frente do Senhor Jesus e disseram assim: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que seja apedrejada. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Então eles fizeram uma pergunta, porque o Senhor Jesus, ele pregava o amor, ele pregava o perdão, só que o Senhor Jesus, já conhecendo ali a maldade do coração daqueles homens, o que ele fez? Aquele que de vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou-se para escrever em terra. E aqueles fariseus que estavam ali para condenar aquela mulher que trouxeram ela, foram saindo um por um de mansinho. E no versículo 10, o Senhor Jesus se levantou e olha para a mulher e disse: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? A mulher respondeu: não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Quando há uma quebra da aliança no casamento com adultério, tem que haver uma ressignificação dessa relação, tem que haver perdão. É uma coisa difícil, mas não é impossível. Só que igual a palavra de Deus vem nos dizer aqui: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não seja aquele tipo de pessoa que adultera, só pede perdão porque o companheiro acaba descobrindo, a pessoa pede perdão e na semana seguinte a pessoa está voltando ao erro, está voltando ao pecado novamente, está traindo novamente. Não, o Senhor Jesus diz aqui: vá e não peques mais. Há um perdão, há uma reconciliação para um casamento que sofreu essa quebra de aliança, mas mediante a confissão e o pedido de perdão sinceros ao cônjuge, a confessar o pecado diante de Deus, pedir perdão para Deus e não voltar a fazer aquilo novamente. E muitas vezes nos relacionamentos, quando a pessoa é descoberta que ela adulterou contra o seu parceiro, contra sua esposa, contra o seu esposo, a primeira coisa que ela faz é jogar a culpa no outro. Ah, porque o meu casamento tá ruim. Ah, porque você não faz isso, você não faz aquilo. A culpa não é do cônjuge. A culpa não é de quem foi traída. A culpa é do adúltero. Porque o adultério, ele vem de dentro para fora. Primeiro a pessoa imagina na mente, vê uma pessoa, os olhos veem, cobiçam, vai na mente, depois vai para o coração, igual o Senhor Jesus disse aqui. Antes, o adultério era só se vocês fossem pegos no ato sexual, pois eu digo que o simples ato de você pensar sobre outra pessoa na sua mente, você já pecou. Você já pecou. Então, o adúltero, ele tem o coração e a mente virada para as coisas erradas. E a pessoa, quando ela é descoberta adultério, pede perdão e não há mais quebra da aliança, é uma coisa, mas se você a todo momento trai, pede perdão, isso mostra que você não tem um coração arrependido. Isso mostra que a única coisa que você quer é continuar desse jeito. Naquela época ali, a lei do Oriente Médio, o casamento era algo extremamente a família era base para tudo ali. Então o adultério era algo extremamente terrível. Em Provérbios 6, no versículo 32, a palavra de Deus vem nos dizer: mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo, será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. E semelhante maneira aconteceu com Davi, porque em 2 Samuel
Quando Davi pecou ali com Betseba, ele, em vez de ir para a guerra, de estar lutando com os seus guerreiros ali, de estar batalhando pelo seu povo, ele ficou ali no palácio dele. Ele estava com a mente ociosa, e quando ele viu Betseba ali banhando do terraço, ele cobiçou ela em seu coração, ele cobiçou ela e a mente dele já maquinou, já chamou um servo, não perguntou se a mulher era casada, ou se perguntou, não se importou e pediu para que trouxessem ela ali. Só que assim, quando ele chamou Betseba, ela tinha acabado de sair do período menstrual, então ela estava ovulando, e após ali a relação, ela ficou grávida. E o que ele fez? A primeira coisa que ele intentou, chamou Urias para encobrir o seu erro. Urias não aceitou se deitar com Betseba, ele simplesmente maquinou o homicídio de Urias e pediu para que o comandante dele colocasse Urias sozinho para batalhar, de forma que Urias foi morto. E Davi ali seguiu a vida dele, e ele só caiu em si quando Natã veio e o confrontou diretamente. Então, Natã vem com a palavra de condenação. Dessa forma, Davi trouxe uma maldição hereditária ali na família dele, na descendência dele, que o acompanhou, onde os filhos dele tentaram contra ele, o filho dele tentou tirar a coroa dele, tentou tirar. Olha para vocês verem o tanto que o adultério, que a cobiça, o adultério, ele é venenoso. Ele é cruel, ele atingiu até as próximas gerações de Davi. E Natã vem confrontando Davi com a seguinte palavra: por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar a si a mulher de Urias. Isso era Deus falando através da boca de Natã ali para Davi. Assim diz o Senhor: da sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e a darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente de todo Israel. Então o filho dele abusou das esposas deles, da concubina, a filha dele foi violentada por um dos filhos dele. Olha o tanto de maldição que Davi atraiu a si ao cometer aquele ato de adultério, ao mandar assassinar Urias, porque o casamento, ele é uma instituição divina, ele é consagrado a Deus. E nós não devemos quebrar nem a aliança com Deus e nem a aliança com o nosso cônjuge. Ele é um mandamento divino. Então, o que nós devemos fazer? Nós como verdadeiros cristãos, a gente está passível de erro. Se bem que um adultério não é um erro, porque o adultério primeiro ele nasce nos olhos, através da cobiça, depois ele vai para a mente, da mente ele desce para o coração, do coração brota o desejo no corpo. Mas tá, você pecou, você tem que ser, da mesma forma que você foi homem suficiente, mulher suficiente para cometer o adultério, seja uma pessoa digna e honrada, confesse, peça perdão, vai, não peques mais como verdadeiros filhos de Deus, para que as suas orações não sejam bloqueadas, para que não venha maldição hereditária na sua descendência, nos seus filhos, até sabe-se lá. A palavra de Deus nos diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas trata com bondade até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que preservam a sua palavra. Então o adultério ele traz consequências terríveis, terríveis a todos que estão ali. Muitas vezes leva à separação, a filhos, os filhos sofrem de forma que quando eles sofrem, se for a mulher pode se casar novamente. Há histórico de abusadores ao qual a mulher se casa novamente, coloca um homem estranho dentro da sua casa, ali seus filhos são abusados. Então é horrível esse tipo de coisa, é horrível
essas situações que acontecem. E nós devemos, antes de tudo, pedir a Deus para que guarde o nosso coração, guarde a nossa mente de todo desejo mal, de todo desejo pecaminoso. E neste dia, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês aqui pelo privilégio de tê-los comigo e dizer que nós, como cristãos, a carne da gente, a gente tem que matar a carne com jejum, com oração. Enquanto você não faz uma leitura da palavra, enquanto você não jejua, enquanto você não ora, a sua carne vai dominar. Mas como que você mata o desejo da carne? É no jejum. É na oração, ali a sua carne se dobra ao Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele toma o domínio da sua carne, ele toma o domínio da sua mente, e dessa forma você consegue dominar os desejos mundanos. E que nós possamos fazer isso, que nós possamos ter a nossa fé alicerçada em Deus, no Senhor Jesus, e pedir que o Espírito Santo de Deus venha de encontro às nossas fraquezas, porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. E nessa tarde, antes de terminar essa live, eu quero fazer uma oração aqui, pedindo que o Senhor nos auxilie nas nossas fraquezas e nos ajude a manter firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai amado, Pai querido, este período, Senhor, dessa live, Pai. Senhor, toca-nos com o seu amor, Senhor. Coloca-nos, Senhor, coloca em nossos corações a sua verdade, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha de encontro aos nossos corações, perdoe os nossos pecados, que a nossa carne diminua e que o Senhor cresça dentro de nós, que nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus, alicerçados. Amado Espírito Santo de Deus, nós te entregamos o controle da nossa mente, do nosso coração. Ajuda-nos a manter firme, a perseverar naquilo que o Pai deseja que nós estejamos firmes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por este momento, Pai. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que estiveram comigo nessa live. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Dê um final de tarde abençoado, que todos possam ter um bom descanso, em nome de Jesus. E eu já anotei aqui o nome dos irmãos que pediram oração e eu estarei apresentando em minhas orações. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.